a gravação que eu estava fazendo. São esses ajustes que determinam uma família nuclear saudável. É quando você consegue trazer para dentro da sua relação conjugal uma gestão. Eu sei que gestão fica parecendo muito empresa, mas às vezes nós precisamos conduzir essa família como se fosse uma empresa, para não ficar rupturas, para não ficar lacunas, carências, onde um cônjuge e o outro cônjuge vão sentindo falta. Aí a gente entra com as diferenças comportamentais. Porque olha só, tem pessoas que são mais ousadas no falar, tem pessoas que são mais agressivas no falar e dizem o que tem que ser dito. Então, essa pessoa normalmente quando vai falar sobre essa carência, ela fala como se estivesse cobrando do outro, como se estivesse jogando na cara. Por quê? Porque ela tem uma forma mais dominante de se expressar. Já tem outras pessoas que se encolhem, tem pessoas que recuam, se fecham e fica ali esperando o outro perceber que ela não está gostando daquilo ali ou que ele não está gostando daquilo ali. Aí fica ali, não, eu quero ver o que vai acontecer. Gente, nós precisamos construir dentro do nosso relacionamento diálogo. Eu e Fabiane, quando nós percebemos que nós estávamos conduzindo a nossa família nuclear, nossa filha, né, nós dois, dentro de parâmetros que eram muito pessoais e haviam divergências constantes em relação a isso, o que nós fizemos? Nós tivemos uma ideia de montar uma constituição familiar. A gente pegou o modelo mesmo daquela Constituição Federal do Brasil, onde o que essa Constituição diz? Ela fala sobre condutas e comportamentos. Ela emprega ali um pouco do senso de justiça. O que você pode, o que você não pode fazer dentro de um núcleo social, né? Onde os cidadãos brasileiros olham para aquela Constituição ali e eles têm uma noção de limite, até onde eu posso ir, qual é o meu papel como cidadão, como pessoa, como brasileiro. Então nós pegamos essa estrutura e trouxemos para dentro da nossa família. Gente, eu lembro que a gente achou que ia ficar 2, 3 horas ali construindo isso. Nós ficamos o dia inteiro construindo essa Constituição. Como nós vamos criar nossa filha? Quais são os parâmetros que nós vamos usar? Como é que nós vamos conduzir a nossa relação conjugal? Vai ter namoro, vai ter isso, vai ter aquilo. E quando nós nos desentendermos? Então nós pegamos o modelo da Constituição e fomos fazendo. Parágrafo 1, 2... Então, isso nos serviu de quê? Isso nos deu embasamento para nós conduzirmos nosso relacionamento. Hoje nós temos uma diretriz, hoje nós sabemos, mas isso fica muito regrado. Não, a gente não usa isso como uma regra, a gente não usa isso como se fosse uma lei. Nós usamos isso como um orientador para que a gente possa, com sabedoria, com discernimento, suprir a expectativa um do outro. Eu sei o que minha esposa espera de mim como marido e a minha esposa sabe o que eu tenho como expectativa em relação a ela. Isso vai dar errado, isso vai dar ruim de vez em quando? Vai, mas eu tenho um orientador, eu tenho um norte. E é isso que falta em muitos casamentos, um norte, uma direção onde você possa conduzir a sua família, você principalmente, homem, né, para quem é cristão e acredita que o papel masculino é ser o cabeça. E não que a mulher tem que ser cauda, de jeito nenhum. A mulher que se torna cauda dentro do casamento, a mulher que se torna sub dentro do casamento, uma subimportância, é uma mulher que não está cumprindo com o seu papel de esposa. O nosso desafio é sermos emparedados um com o outro, emparelhados um com o outro. O nosso desafio é gerirmos isso juntos e estarmos o tempo todo ali em contato, em comunicação um com o outro, vendo os erros e vendo os acertos, sem culpas. Sem culpa, gente. Sem lançar o dedo contra o outro, o dedo em riste, mas é auxiliando, é ajudando, é comunicando. Então, se você encontrar espaço dentro do seu casamento para estabelecer um conjunto de medidas que, sendo feitas, vão melhorar o ambiente da sua casa, o ambiente do seu lar, não pense 2 vezes.
Construa isso com seu cônjuge. Não permita que a sua família e que o seu casamento seja conduzido de forma aleatória, de uma forma que você nem está percebendo como. E olha, isso para mim é um dos motivos de maiores desencontros dentro do relacionamento. É quando o casal está conduzindo a sua rotina diária de qualquer jeito, está fazendo de qualquer forma. Um não tem sintonia com o outro, há um desencontro. Tem relacionamentos que você encontra, que está ali diante do nosso consultório, e a gente percebe o quanto que o casal está sem sintonia, o quanto que o casal não consegue se entender. Então, estabeleça dentro do seu relacionamento os verdadeiros papéis a serem desenvolvidos dentro dessa relação que é tão desafiadora, gente. O casamento é muito desafiador. Quero trazer a Fabiana aqui. E foi muito legal quando a gente fez essa constituição nossa, que até a Elisa entrou, né? Nós estabelecemos algumas coisas e pusemos os limites que nós achávamos plausíveis. E chamamos a Elisa para decidir, não foi, amor? Uhum. Ai, quando é que você vai começar a namorar, filha? Aí a gente colocou um parâmetro e ela, dentro daquilo ali, foi escolher qual seria o prazo. E foi super legal, ó, quando errar com a atitude. Erro nível 1, erro com isso, erro com aquilo, não foi, amor? Foi, Vanessa entrou agora também. Oi, Vanessa. Isso justamente, e é legal isso que a Fabiana falou, porque hoje a nossa filha, ela tem algumas noções daquilo que do papel dela dentro dessa família, né? E ela participou, legal isso, ela participou dessa construção. Nós demos os limites e o norte, e ela, dentro daquilo ali, ela foi construindo conosco. Não ficou assim uma imposição. Meu pai e minha mãe disse que eu vou namorar com tantos anos, por exemplo. Não, a gente foi ali construindo com ela. Pode ser que chegue um pouquinho antes, um pouquinho depois a data, pode ser. Mas a gente tem ali o norte. Perdão. Inclusive, Fabiane falou um negócio que eu tinha pensado antes da live. Amanhã eu vou ver isso com ela ainda, tá, gente? Que eu não comuniquei a ela. E a gente tem muito isso, a gente conversa muito antes de qualquer medida. Mas amanhã a gente vai falar sobre essa capacidade de estabelecer limites dentro da relação. E como isso tem adoecido pessoas. Gostei. Como tem pessoas que têm dificuldade de colocar limites dentro do relacionamento. E o limite, ele determina o papel. Ele ajuda o casal a saber sobre o outro. E a gente vai falar agora sobre os níveis de aliança. A gente casa e muitas vezes a gente não sabe mais agora qual o papel da minha mãe na minha vida, qual o papel do meu pai na minha vida, qual o meu papel na vida deles. Fica aquela coisa assim meio sem saber como se comportar. Eu não sei se vocês viveram isso, mas eu vejo muita gente vivendo e eu meio que vivi isso também um pouquinho. Mãe é mãe e vai ser mãe a vida inteira. Pai é pai e vai ser pai a vida inteira. E não vai assumir o papel de amiguinha, amiguinho, de uma pessoa ali que eu vejo quando eu quero, falo quando eu quero. Não. A palavra de Deus, ela é muito clara. É honrar a pai e mãe. É honrar, é dar cuidado, é dar suporte. Mas eles não são seus amiguinhos, coleguinha de igreja, coleguinha de trabalho, coleguinha de X lugar. Não são, eles são seus pais e merecem ser tratados com respeito, merecem ser tratados com cuidado, com zelo. A minha mãe mesmo, eu ligo para ela no mínimo uma vez por semana, mas nunca é só uma vez, normalmente são 2, 3 vezes por semana eu ligo para minha mãe. Converso com ela, a gente dá risada junto, a gente conversa sobre amenidades, sobre a vida, sobre algumas decisões, mas a intimidade minha e do Hélio, eu resolvo com ele. A gente está divergindo em alguma coisa, eu resolvo com ele. Mas meu pai e minha mãe eu ligo sempre. Minha mãe é super ativa, dinâmica, meu pai também. Meu pai é apaziguador. Ele chega em qualquer lugar que estiver tendo briga, confusão, pode ter certeza que daqui a pouco tá todo mundo rindo junto e brincando junto, que ele vai apaziguar todo mundo.
E minha mãe é toda determinada, decidida, assertiva, é sim, sim, não, não, correta. E eu ligo para ela, quero saber como é que ela tá, ligo para minhas irmãs, converso com as minhas irmãs. A minha família de origem, eles são próximos a mim. Eu os amo, digo que amo, eles dizem que me ama. Cunhada, a Mara entrou, amor. Ah, é? Então, a gente vai cuidando um dos outros dessa forma. Mas as resoluções da minha família com o Hélio, quem decide somos nós. Se a gente vai ou não vai, se viaja ou não viaja. Oi, Nelson! Se a gente vai pôr a Elisa de castigo ou não, se a gente vai sair para passear, o que a gente vai fazer da nossa vida. O nosso projeto aqui, por exemplo, nós dois decidimos. A nossa filha mais velha está nos ajudando, que ela saca muito mais disso do que nós, e está nos dando dicas, está nos orientando, nos ajudando nisso. Mas os meus pais, minha mãe de vez em quando até liga. Você viu, Nelson entrou sozinho hoje. De vez em quando minha mãe liga, gostei daquele vídeo. Filha, não gostei daquele vídeo. A próxima vez você não usa mais essa blusa. Minha mãe vai dando os pitacos dela, assim, sabe? Vai interferindo dessa forma. Mas é minha mãe. E eu a ouço, eu a respeito, eu estou com ela. A minha sogra é aquela pessoa queridíssima, linda, minha sogra. Esse ano ela fez 90 anos. Foi 90, né, amor? 90 anos. 90 anos minha sogra fez. Aí ele tá no serviço, Nelson? Nelson, arrasou, hein? Mas o importante é que o papel de filha você tem com a sua mãe e com o seu pai. O papel de filho, o seu cônjuge tem com a mãe dele e com o pai dele. Com vocês dois, é esposo e é marido. Vocês vão se relacionar dessa forma. Com a sua mãe, filha, hoje você vai fazer tal comida para o seu marido. Esse papel não é da sua mãe. Esse papel é seu como a nova mãe, né? A esposa dessa família, dessa casa. Filha, você tem que fazer desse tal jeito na sua casa. Não, esse papel não é da sua mãe. Óbvio que tem pessoas que casam, são muito novinhas e precisam da orientação dos mais velhos. Por isso eu sempre digo, faça curso de noivo antes de casar. Faça curso de noivo, senta, conversa com os pais, conversa com os sogros e vai ali buscando orientação. Na hora do vamos ver, se te teve alguma dúvida, peça orientação. Mas a decisão é do casal. O que de fato vocês vão fazer é o casal quem define. É o casal quem decide. Não está na mão do núcleo familiar de origem. De jeito nenhum. Quer falar alguma coisa? Não. Só deve você tá aqui do lado, pensei que queria falar alguma coisa. Então, existe aliança entre vocês como filhos com seus pais e existe aliança entre vocês com seu cônjuge. E é diferente. São papéis diferentes, são alianças diferentes. Sim, bom dia, minha irmã linda. Te amo, viu? Nelson, bom dia. Muito Nelson bom ter você aqui. Entrou lá sozinha, olha que bonito. Olha que legal, que legal. Viu, Deixa eu gente? passar um pouquinho, amor, encosta aqui um pouco mais. Isso que a Fabiane estava falando é muito interessante sobre essa questão da honra e o papel da responsabilidade, né? A honra, o lugar da honra é o lugar do respeito, é o lugar do amor, é o lugar onde você vai, lógico, nunca, jamais deixar de considerar aquilo que seus pais representam na sua vida. A Bíblia diz até que as famílias acabavam ficando juntas, os filhos cuidavam dos pais, né? Isso. O grande problema existe quando nós começamos a colocar a honra no lugar da responsabilidade. Isso realmente traz problema para a relação. Quando a honra se estabelece acima da responsabilidade. E uma das coisas que a gente precisa muito, muito ter esse discernimento é que a honra tem seu lugar e a responsabilidade tem o seu lugar. Isso, uma das questões que nós trouxemos aqui, que a Fabiane comentou, foi falando desse lugar da família, um lugar especial, onde eu vou ouvir meu pai, onde eu vou ouvir minha mãe, onde eu vou ouvir meus irmãos, mas jamais eu vou estar fechado mais com eles do que a minha esposa.
A decisão cabe ao casal, né? Justamente. Porque a responsabilidade dessa família é do casal. Quando esse casal ele começa a tomar atitudes unilaterais, independentes da esposa, não, é porque eu sei assim, porque às vezes eu não estou fechado ali com a minha família, mas eu estou fechado com a minha cultura, eu estou fechado com o meu jeito de ver a vida. E isso é uma forma de você viver a tua família de origem. Ah, mas eu aprendi assim, sempre foi assim, tem que ser do meu jeito. Porque essa forma intuitiva de você estabelecer o seu jeito, imperativa também, que você acaba falando assim, não, mas é que eu enxergo as coisas desse jeito. Não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito que vocês combinaram. A Mara falando, bom dia, eu e a Luciana ouvindo aqui, um beijo para vocês duas. Então, é essa dinâmica, gente, que é desafiadora. É eu chegar para a Fabiane sem me sentir abaixo, sem me sentir inferior. Nem acima. E nem acima, principalmente, mas eu consegui construir com ela uma dinâmica que é nossa. Uma dinâmica que está dentro do nosso contexto e não dentro do meu contexto ou dentro do contexto dela. Porque às vezes também tem isso. O marido ou a esposa se colocam submissos a um sistema, ao sistema da esposa, e ele fica alheio àquilo ali, e a esposa começa a conduzir a família sozinha. Gente, está acontecendo muito isso dentro dessa transição do papel da mulher na sociedade. Muitos homens têm deixado essas mulheres que são fortes, são inteligentes, são dinâmicas, graças a Deus por isso, porque é importante a gente ver esse papel da mulher dentro da sociedade, mas o papel dessa mulher dentro da sociedade não pode eximir de mim a responsabilidade também de conduzir a minha família. Olha, eu sou uma pessoa muito forte. Eu tenho minhas decisões, eu tenho minhas opiniões, e meu marido também é muito forte. E mais, sobretudo, nós dois nos respeitamos. E quando a gente entra em algum impasse, eu não concordei com ele sobre algo que a gente está ali discutindo, discutimos e chegamos em todos os argumentos possíveis. E eu não concordei com ele. O que ele decidir é isso que está prevalecendo. E se porventura aquilo ali não acontecer como nós prevíamos, não deu certo a decisão, eu nunca falei pro Hélio, tá vendo? Eu não te disse? Sim. Nunca disse. Sabe por quê? Porque na minha cabeça, a partir do momento que a decisão foi tomada, é nossa. Não foi a decisão dele, não foi ele que decidiu, mas eu vivi uma coisa muito interessante. A Fabiane, ela é aquela pessoa, como ela disse, muito forte. E essa força teve uma época que representou para mim que ela estava à frente. E quando ela estava à frente, eu descansava. E isso, imagine, isso numa rotina. Quando eu fui ver, ela estava à frente de praticamente tudo. E eu me coloquei numa zona de conforto, dentro de uma omissão que era doentia. Mas também você estava numa rotina bem forte, né, amor? Sim, mas eu não posso, mesmo diante de uma rotina forte, eu não posso imaginar que a conduta principal tem que ser dentro da família. Que aí começa a ficar pesado para a mulher. E o homem, ele começa a olhar, que ele usa a visão periférica dele e ele fala assim, opa, não, ela está fazendo tudo o que tem que ser feito, então deixa. Tá tudo bem. E aí ele aqui que fica perigoso, aí ele se exime do papel dele e ela começa a ocupar o lugar dele, ou vice-versa, tá, gente? Ou vice-versa. Mas essa força de personalidade, essa conduta ativista acaba determinando uma dinâmica relacional dentro do casamento que estabelece a mulher como cabeça, ou estabelece o homem só como cabeça. Ah, mas o homem tem que ser o cabeça. Sim, mas esse trabalho ele tem que ser feito em conjunto. Os dois têm que ter uma missão, e a missão nós estamos aqui nesse barco conduzindo eles juntos, as decisões têm que ser juntas. Como a Fabiane disse, vai ter momento em que a responsabilidade vai pesar mais para um e que seja para o homem.
O homem assuma a responsabilidade. Não, vai ser feito desse jeito, a gente não entrou num consenso, vai ser feito desse jeito e eu assumo a responsabilidade. E a mulher está com ele. Ela não vai usar isso depois para, tá vendo, não falei para você que isso era perigoso. Quando esse tipo de conduta, ela demonstra uma divisão dentro da relação. E uma casa dividida, ela não subsiste. Enfim. Deixa eu só falar uma coisa que tá me vindo aqui, amor. Outra coisa, tem uma conduta que alguns homens têm. Adotam, né? Adotam, não todos, alguns só. De falar assim, meu casamento não tá dando certo, porque ela não arruma minha roupa como deveria arrumar, ela não faz minha comida como deveria ser, a casa não é arrumada como deveria estar arrumada, e por isso meu casamento não tá dando certo. Normalmente esse tipo de fala vem de uma pessoa que espera que a esposa seja a mãe dele. Porque a mãe fazia isso, a mãe entregava comidinha do jeitinho que gostava, a roupinha era do jeito que queria, até porque quem estabeleceu o padrão foi a mãe. E a casa arrumada do jeito que queria, e ali vem o cônjuge e fala, não quero mais estar casado com essa pessoa porque ela não faz e não cumpre o papel dela. Eu penso muito assim, porque não contrata a empregada, né? E deixa a mulher só no papel de esposa, de mulher dele. Bom dia, Luciana, tudo bom? Então, normalmente quando o homem tem essa fala, é que ele espera que a mulher assuma o papel de mãe. Então, cuidado muito com essa fala. Senta, conversa, combina com seu cônjuge, veja como é que faz. Se você está dando conta dessas tarefas todas e você gosta, maravilhoso. Se você não está dando conta, você já tem uma jornada de trabalho fora também e tem um cuidado da casa também, dividam tarefas, conversem, sentem, negociem e vejam como é a melhor forma de vocês estabelecerem isso. Fernanda, voltei. Mas cuidado com essa fala. Essa fala, você está tomando o lugar errado. Gente, olha só, eu preciso falar um pouco aqui sobre a relação simbiótica. Mas não volta logo, amor, que a gente vai concluir praticamente agora. Vou pegar um cafezinho. A relação simbiótica entre pais, entre mãe, principalmente entre mãe e filho. O que é uma relação simbiótica? É uma relação onde a mãe ela ocupa um lugar de afetivo na vida do filho ou na vida da filha. Essa relação simbiótica, ela traz um recado para o filho. Olha, você não vive sem mim. Sem mim você não é ninguém. Então essa relação, ela acaba interferindo não somente na relação conjugal, ela interfere também na vida pessoal. E ela acaba transformando seres fragilizados, seres incapacitados de tomar uma decisão por si próprio e assumir as responsabilidades, as devidas responsabilidades das consequências de suas decisões. A relação simbiótica, ela define inclusive o caráter da pessoa. Então, nós precisamos ter muito cuidado como é que se desenvolve a relação entre filhos e pais. Tá? Nós falamos aqui da importância da honra, da importância de você ter seu pai e sua mãe ali valorizados, amados, queridos, mas a gente precisa também falar dessa relação simbiótica que vem destruindo casamentos. Relações simbióticas onde a mãe se coloca no lugar da esposa e a única coisa que essa mãe ela não faz com o filho é ir para a cama e ter relação sexual, mas o resto ela ocupa o lugar da esposa. E a esposa, lógico, ou o esposo também, em muitas situações também acontece com o homem. Então a pessoa se sente desvalorizada dentro da relação, ela se sente secundária, num papel secundário, e lógico, ela começa a abrir mão de suas responsabilidades e começa a colocar na mão dessa mãe, que é completamente ligada ao filho ou à filha, a responsabilidade. E isso, gente, é de forma bem sutil. Nem sempre essa relação é gritante e sufocante. Às vezes ela é sutil, às vezes no cuidado dos filhos, essa mãe que está sempre presente, sempre está cuidando, sempre está protegendo e acaba determinando a forma de se educar o filho.
Às vezes essa relação simbiótica, ela está muito bem maquiada, ela está bem ali escondida. O que é o ideal, gente? É que você, marido, é que você, esposa, estejam fechados dentro de acordos muito bem definidos, muito bem estabelecidos, onde os papéis são fáceis de ser cumpridos, onde a esposa saiba o que ela tem que fazer dentro daquela relação. Nada fica subentendido, nada fica nas expectativas. Eu espero. Por exemplo, a minha esposa, o papel principal dela dentro do casamento não é ser dona de casa. Nós temos isso fechado, ela não é dona de casa. Porém, ela ocupa alguns lugares de dona de casa. Eu ocupo alguns lugares de dono de casa. Eu faço tarefas. A casa é nossa. Então, isso está muito bem estabelecido, porque houve épocas que eu ficava naquela expectativa, e olha, é uma expectativa silenciosa. Não, cara, ela vai arrumar essa casa, não é possível. Eu sou tão desencanado com isso, hoje, mas eu já sofri muito com isso. Ela vai fazer a comida. E às vezes ela está esperando que eu faça a comida. Então hoje eu vou no maior carinho do mundo. E a gente já faz acordo. Você pode fazer hoje? Justamente. Hoje eu tenho que fazer, minha agenda está assim. Você pode fazer hoje? Posso? Não posso. A gente vai lá e dá nosso jeito. A gente vai lá e organiza isso, né, amor? Isso. Então, voltando à questão do laço afetivo, que se torna, é como se fosse um cordão, eu queria que você imaginasse um cordão umbilical que não foi cortado. Se torna um cordão umbilical afetivo, onde pai e mãe, ou então entre mãe e mãe e filho, fica ali uma ligação emocional que dá um ao outro a autoridade de exercer papéis dentro do casamento. Coloca a mãe, coloca o pai ou coloca os irmãos no lugar onde se determina resultados dentro do relacionamento conjugal. E lógico, quando isso acontece, gente, não é saudável. Os papéis, quando eles são assumidos de forma errada, eles são altamente prejudiciais. A gente conhece pessoas, já cuidamos de pessoas que falavam, eu quero casar, eu estou fazendo 40 e poucos anos e não consegui casar ainda. E a gente vai conversar e vai trabalhar e vai atender essa pessoa, descobre que ela está ocupando um papel errado na família de origem. Muitas vezes, quando é o homem, ele já está casado, entre aspas, com a mãe, e ele não consegue arrumar ninguém para casar, não dá certo nunca, porque ele já está casado. E aí tem mulheres também, tem uma moça que ela sofre muito, ela tem 50 anos, e ela não conseguiu casar, porque ela assumiu um papel errado na família de origem. Muito legal isso que a Márcia falou aqui, olha, de sábado em casa é tudo por conta do Nelson. É ele que faz tudo. Domingo não almoço fora porque é o dia da família em que eu faço comida que eles mais gostam. Ou seja, isso aqui que ela está demonstrando é o quê? Uma organização que funciona no final de semana. Eles se combinaram e está dando certo, eles organizaram isso e está ótimo. Teve uma moça também que atendi assim, já tinha terminado o casamento há muito tempo. E o que ela fez? A mãe desse rapaz, ela ia visitá-los, ela olhava, a camisa dele, o botão tá meio folgado, você percebeu? Aí outro dia, a camisa dele não tá tão bem passada, você percebeu? Você tem que fazer assim para passar a camisa, assado para passar a camisa. E toda vez que eles se encontravam, ela tinha algum comentário, olha, tá puída não sei aonde, não tem que jogar fora e comprar outras? Aí sabe o que essa moça fez? Ela chegou em casa, o marido nem estava em casa, ela chegou em casa, abriu o guarda-roupa dele, essa aqui tá com botão frouxo, jogou na sacola, essa aqui tá puída, jogou na sacola. E foi pegando tudo que não estava muito legal de blusa, jogou na sacola. Desceu e entregou pro porteiro, tô doando. Aí o marido chegou, eles iam sair, cadê minha camisa tal? Doei. Como assim? Cadê minha camisa tal? Dei. Mas o que está acontecendo? Sua mãe está achando que eu sou sua costureira e eu não sou. Roupa sua que não tá boa, dei tudo. Essa aí foi uma forma radical dela resolver o problema. E essa mãe desse rapaz, a moça estava em casa, de repente a mãe abria a porta adentro e entrava com faxineira, com tudo, e saia arrumando a casa deles.
sem a permissão, sem ter combinado, sem ter nada. Era altamente invasiva. Ela não deu conta e rompeu a relação. A Márcia comentou aqui o resultado dessa organização. É muito gostoso, porque um espera o que o outro vai proporcionar e acaba se tornando uma brincadeira muito legal. É isso. É isso. É disso que nós estamos falando. A combinação, o acordo dentro do relacionamento, ele gera reciprocidade. Ele gera um ambiente gostoso. E, gente, uma coisa aqui que eu quero contar para vocês, para a gente encerrar. Nós acompanhamos uma vez uma pessoa que tinha uma ligação simbiótica com a mãe, muito forte. Muito forte. A mãe, ela determinava até o caráter do filho. O filho, ele tinha alguns comportamentos extremamente disfuncionais que eram gerados através dessa relação simbiótica. Ele não conseguia ser quem ele era, ele não conseguia ter sucesso profissional, ele não conseguia ser ele. Não tinha um sucesso emocional. Ele era um fracasso emocionalmente. E quando nós entramos na vida desse rapaz e começamos a ajudá-lo, porque a gente via que ele estava sofrendo muito, ele não tinha nem mesmo controle sobre o seu corpo. Né? Ele tinha uma conduta em relação ao seu corpo que fazia ele sofrer muito. Não dormia, só a base de tomava remédios de tarjas pretas. E quando a gente começou a entrar na vida dele, a gente viu essa relação simbiótica, essa relação que escravizava ele e escravizava ela. E quando nós entendemos isso, teve um dia que nós fomos conduzidos, aí eu quero falar de uma parte que a gente não falou ainda. Era um movimento espiritual que havia também na relação entre esse rapaz e essa mulher. E nós fomos fazer uma visita na casa deles e na hora nós sentimos no espírito, Deus nos conduziu, isso mesmo, Deus nos orientou em oração, nós fomos visitá-los e lá nós fizemos um ato profético com essa família, com a mãe e com o rapaz. E nós cortamos esse cordão umbilical entre os dois, um cordão umbilical afetivo, né? Nós fizemos com que eles abrissem mão dessa relação escravizante, e vocês não têm noção como foi difícil isso. Né? Em oração, a gente pedia para a mãe repetir a oração conosco, essa mãe não conseguia falar, ela ficava entalada e ela chorava, eu quero falar isso, mas ela não conseguia. Ele fez a oração e foi um momento assim extremamente gostoso, forte, intenso. Eu sei de uma coisa, depois que nós fizemos esse ato profético com essa mãe e com esse filho, a vida desse rapaz se transformou de um jeito... Na mesma noite ele dormiu a noite inteira essa medicação. Cada dia dessa semana, eu até me arrepio só de lembrar disso, cada dia ele ligava para nós em êxtase. Eu dormi e eu parei de tomar remédio. Ele contava para nós todos os dias os avanços